Olá pessoal, vamos seguir com a nossa aula aqui e agora vamos começar a falar do dimensionamento do SESMIT, como funciona o dimensionamento do SESMIT. Então, para dimensionar o SESMIT eu tenho que seguir determinadas regras. Uma delas é identificar a atividade econômica no quadro 1, vinculada à classe KNAI, e também identificar o grau de risco no mesmo quadro 1 da minha classe KNAI. Eu identifico esse grau de risco e também verifico o número de funcionários no meu estabelecimento. A partir do cruzamento desses dados, o número de funcionários e o grau de risco vinculado à minha classe KNAI, eu estabeleço quantos funcionários devem trabalhar no SESMIT da minha empresa, o número de funcionários, o número de técnicos de segurança, o número de engenheiros de segurança, o número de médicos do trabalho e o número de enfermeiros de trabalho ou auxiliar técnicos de enfermagem. A gente tem que prestar atenção nessa questão do estabelecimento. Na NR1 a gente viu o conceito de estabelecimento, então já sabe o conceito de estabelecimento. A NR4 traz novamente estabelecimento e nem define o conceito, porque o conceito já foi explicado na NR1. Então por isso que não adianta saber somente uma norma, que não vai adiantar muito. Estabelecimento, o que é? São as unidades da empresa. Por exemplo, se eu tenho 2 unidades na minha empresa, eu vou ter 2 estabelecimentos. Uma unidade em São Paulo, uma outra unidade em Porto Alegre. Eu tenho um estabelecimento em São Paulo e um estabelecimento em Porto Alegre. E o dimensionamento do SESMIT é por estabelecimento. Vai ser de acordo com a classe de risco da unidade de Porto Alegre, para dimensionar em Porto Alegre. Vai ser de acordo com a classe de risco da unidade de Porto Alegre, vinculada a esse grau de risco, a classe KNAI dela, vinculada a esse grau de risco. Em função desse grau de risco, eu vejo o número de funcionários que trabalham na unidade de Porto Alegre e faço o dimensionamento de acordo com o quadro 2 da NR4 de quantos funcionários eu vou precisar lá. Aqui, por exemplo, eu vou retornar aqui de novo para o nosso quadro 2, que está aqui. Por exemplo, uma atividade tal, eu tenho 1.000 funcionários, grau de risco 3, eu vou necessitar de 501 a 1.000 funcionários, eu vou necessitar de 3 técnicos de segurança, um engenheiro de segurança em período parcial e um médico que trabalha em período parcial. Quando tiver esse asterisco aqui no quadro 2, significa que é período parcial. Então é assim que eu faço o dimensionamento do meu SESMIT, dos profissionais qualificados que vão trabalhar para promover a saúde e segurança do trabalho dos meus trabalhadores dentro da minha empresa. O dimensionamento do SESMIT, ele pode ser por empresa, uma empresa que vai ser o dimensionamento do SESMIT é um estabelecimento, mas essa empresa vai ser obrigada a constituir um SESMIT conforme o quadro 2, como a gente já viu. O quadro 2 estipula quantos funcionários eu tenho que ter em função da minha classe KNAI e o grau de risco vinculado a ela, e também no número dos meus trabalhadores nesse estabelecimento. A empresa ela pode ser obrigada a constituir o SESMIT de acordo com o quadro 2, assim como ela não pode ser. Digamos assim, se a empresa ela tem 50 funcionários e um grau de risco 1, ela não precisa nem constituir SESMIT. O quadro 2 nem prevê o dimensionamento de um SESMIT para esse caso, entendeu? Então, digamos assim, uma empresa ela vai constituir um SESMIT em função da obrigatoriedade que é estabelecida na NR4. O técnico de segurança ele vai estar presente em todas as constituições de SESMIT. Sempre quando eu tiver que constituir um SESMIT, vai ter lá a figura do técnico de segurança e ele vai trabalhar em período integral de 8 horas. Mínimo 8 horas por dia ele vai ter que estar trabalhando na empresa, o que dá no total de 40 horas semanais. Já o engenheiro de segurança e o médico do trabalho, quando for necessário a participação integral desses funcionários dentro do SESMIT, porque existe algum SESMIT que não é necessário ter engenheiro de segurança, só um técnico de segurança já é o suficiente de acordo com o quadro 2. Mas quando for necessário um engenheiro de segurança, em período integral e não em período parcial, ele vai ter que trabalhar integralmente 6 horas. Parcialmente, se o quadro 2 define que o engenheiro de segurança ou o médico do trabalho tem que trabalhar em períodos parciais, vai ser 3 horas por dia no mínimo. E em integral vai ser 6 horas diárias no mínimo. Então, digamos assim, o engenheiro de segurança, se eu quiser contratar um engenheiro de segurança em período integral para atender meu SESMIT, eu preciso contratar, né, no caso,
eu tenho que contratar esse cara para 30 horas semanais, período integral. O quadro 2 da NR4 estipula que eu tenho que ter um engenheiro de segurança em período integral, eu tenho que contratar ele para 30 horas semanais. Ah, mas eu não quero um engenheiro trabalhando só 30 horas semanais aqui dentro, já que eu estou contratando um engenheiro, eu quero ele para eu quero ele para 45 horas semanais, 44 horas semanais, que é o que prevê a legislação brasileira. Então, eu posso contratar ele para essas, é permitido, não tem nenhum problema em contratar ele por 44 horas semanais, desde que 30 horas são atividades dele para o SESMIT. Eu não posso retirar esse meu dinheiro. Além de engenheiro de segurança, né, tu também é um engenheiro mecânico, então eu gostaria que tu avaliasse determinados conceitos relacionados a uma máquina, equipamento lá, conceitos técnicos que não tem muito a ver com a área de saúde e segurança do trabalho, mas eu preciso de ti para fazer isso, ou pegar um engenheiro químico porque está tendo problema numa síntese de determinado tipo de material lá dentro. Eu posso utilizar esse engenheiro de segurança, já que ele tem uma formação, uma graduação em outra área dentro da minha empresa, desde que 30 horas semanais, 6 horas por dia, ele esteja presente somente no SESMIT. Nas outras 2 horas restantes, ele pode fazer esse tipo de atividade, sim. Então, o enfermeiro do trabalho, no caso do enfermeiro do trabalho, ele vai constituir o SESMIT nas atividades com número de funcionários acima de 3.501. 3.501, sempre que tiver um valor acima de 3.501, é obrigado a ter 3.501 funcionários, é obrigado a ter um enfermeiro do trabalho, exceto no caso das clínicas médicas, né, que é acima de 501 clínicas médicas, hospitais, acima de 501 funcionários, eu já tenho que ter um enfermeiro do trabalho. E lembrando sempre que a questão esse dimensionamento em função da classe CNAE vai estar vinculado ao grau de risco que a maioria dos trabalhadores vão estar sujeitos dentro do ambiente de trabalho. Digamos assim, eu tenho uma empresa que trabalha com calçados de couro. Ela produz calçados de couro e também produz outros artefatos com couro não especificados. Então, as empresas que produzem outros artefatos de couro não especificados, elas têm grau de risco 2. Já empresas que fabricam calçados de couro, o grau de risco é 3. Se essa empresa, além de fabricar calçados de couro, produz outros artefatos e tem mais de 50% dos seus funcionários produzindo outros artefatos de couro que não sejam calçados, essa empresa ela poderá se classificar como um grau de risco 2, porque a maioria dos funcionários dela, segundo a NR4, estão numa atividade de menor risco, menor grau de risco. O mesmo vai acontecer se for o contrário, se a maioria dos funcionários estão trabalhando com calçados de couro, fabricando calçados de couro e não artefatos de couro, essa empresa vai ter que ter, se ela tiver 50% dos seus funcionários trabalhando no calçado de couro, ela vai ter que ter o grau de risco 3, vai ter que ser considerado o grau de risco 3 e o SESMIT vai ter que ser dimensionado em função desse grau de risco 3 que é estabelecido para essa classe CNAE. Então, indo para tipos de SESMIT, né, indo para já esclarecendo e voltando para a questão dos tipos de SESMIT que a gente tem, né? As empresas um dos tipos de SESMIT são para empresas terceirizadas em canteiros e frentes de obras no mesmo estado ou distrito federal. Então, elas devem estar situadas no mesmo estado ou distrito federal, essas empresas. Elas com menos de 1.000 empregados não são consideradas estabelecimentos, mas sim integrantes da empresa principal de engenharia, que será responsável pela organização do SESMIT. O SESMIT, no caso desse tipo de empresa para empresas terceirizadas em canteiros de obra ou frente de obras, para empresas relacionadas às obras, esse tipo de SESMIT ele vai ser dimensionado da seguinte forma: eu tenho canteiros e frentes com menos de 1.000 empregados. Eu tendo canteiros e frentes de obras com menos de 1.000 empregados, o engenheiro de segurança e o médico de trabalho, assim como os enfermeiros de trabalho, eles poderão estar centralizados. O que tu quer dizer com isso? Digamos assim, a obra a gente já viu lá no conceito de NR1 que trata-se de um estabelecimento. Então a obra, se tratando de um estabelecimento, se eu tiver, por exemplo, a mesma empresa que possui 20 estabelecimentos no mesmo estado, e esses 20 estabelecimentos diferentes, construindo obras de engenharia diferentes, eu posso ter
um engenheiro de segurança e um médico do trabalho dimensionado especificamente para esses 30 estabelecimentos, uma posição centralizada, onde ele vai atender esses 30 estabelecimentos que estão no mesmo estado ou Distrito Federal. Isso para caso, se cada um desses estabelecimentos tiverem menos que 1.000 empregados, entendeu? Eu tenho 30 estabelecimentos com menos de 1.000 empregados e os engenheiros de segurança e médicos de trabalho dimensionados para atender ao mesmo tempo esses 30 estabelecimentos. Já o técnico de segurança, ele tem que ser dimensionado em função do estabelecimento individual da obra de engenharia. Digamos assim, eu tenho 30 estabelecimentos, eu tenho que ter técnicos dimensionados e presentes em cada um desses estabelecimentos. Então é assim que vai funcionar o dimensionamento por caso de obra do SESMIT. Já se um desses canteiros ou frentes de trabalho em obras possuem mais que 1.000 empregados no estabelecimento, então eu vou ter que fazer um dimensionamento diferente. Eu vou ter que dimensionar não mais de forma centralizada. O engenheiro de segurança vai ter que estar presente na obra. Mais de 1.000 funcionários, eu vou precisar do engenheiro de segurança lá presente na obra e não mais atendendo 30 obras diferentes, por exemplo. Ele não pode mais estar centralizado, assim como o médico de trabalho também não pode acontecer isso com ele. E os técnicos de segurança continuam acontecendo a mesma coisa. Eles vão ser dimensionados por estabelecimento e não um caso por empresa, que acontece no caso que se tenha menos de 1.000 funcionários na obra de engenharia. Então, essa é uma pequena modificação do SESMIT quando a gente trata sobre obras de engenharia. O dimensionamento do engenheiro de segurança e do médico do trabalho passa a ser diferente do dimensionamento do técnico de segurança e dos auxiliares de enfermagem que vão trabalhar e vão executar essas atividades. Então, um outro tipo de SESMIT é o SESMIT centralizado. Ele atende empregados de uma mesma empresa, porém, estabelecimentos diferentes. Então, eu posso também estabelecer um tipo de SESMIT que se chama SESMIT centralizado para atender diferentes estabelecimentos, mas aí eu vou ter que ter alguns critérios que vão ser considerados na hora da formulação desse SESMIT. O caso, por exemplo, estabelecimentos que se enquadram no quadro 2. Eu tenho 2 estabelecimentos que se enquadram no quadro 2, eu posso, nesse caso, estabelecer um SESMIT centralizado, desde que esses estabelecimentos tenham determinadas características, que eu já vou explicar mais adiante. Também tem estabelecimentos que se enquadram e outros que não se enquadram no quadro 2. Eu também posso estabelecer um SESMIT centralizado, desde que esses estabelecimentos tenham determinadas características que eu já vou explicar mais adiante. Estabelecimentos que não se enquadram no quadro 2, eu também posso estabelecer um SESMIT centralizado, devo estabelecer um SESMIT centralizado para esses estabelecimentos, desde que eles tenham determinadas características, e aí, contanto que nesses estabelecimentos 50% dos empregados em um estabelecimento trabalhem em uma mesma atividade, desses estabelecimentos trabalhem em uma mesma atividade com maior grau de risco que a atividade principal da empresa. Quando a gente vê, por exemplo, o seguinte: eu tenho 50% dos meus funcionários trabalhando numa atividade de risco muito maior que a atividade que está lá como principal atividade da empresa na classe KNAI dela. Se eu fizer isso aí e considerar a atividade, a KNAI principal, e não a atividade onde mais de 50% dos meus funcionários estão trabalhando, que é a atividade de maior risco, eu vou estar também cometendo um erro, porque o dimensionamento do SESMIT tem que ser em função daqueles funcionários, da maioria dos funcionários que estão na atividade de risco. Esse é o dimensionamento que eu devo estabelecer, como eu já expliquei anteriormente. Então, para o SESMIT centralizado, eu vou deixar isso aí para a próxima aula e vou trazer mais informações de como se fazer o dimensionamento do SESMIT no caso de SESMIT centralizado, que é para o mesmo estado ou Distrito Federal. Muito obrigado, fiquem atentos.